eu já estive aqui conversando com os senhores sobre diversos assuntos. Nós já falamos sobre a importância da prece, nós já falamos sobre consciência, sobre humildade, e hoje eu venho falar sobre inteligência, a inteligência do homem, viver com inteligência. E para isso eu peço para que Deus me abençoe e me ilumine e que me mostre as palavras certas que eu possa dizer a vocês, que certamente foi o que os senhores vieram aqui procurar. Quando me foi proposto esse tema inteligência, que tipo de inteligência eu iria falar com vocês? Aquela inteligência que nos dá as melhores notas lá na escola quando estudamos? Aquela inteligência que se usa às vezes para realizar os melhores negócios, as melhores escolhas da vida? Será que é só dessa ou dessa inteligência que vai se falar? A inteligência que se propõe aqui dentro do Espiritismo é justamente aquela inteligência, aquela capacidade que todos nós recebemos quando viemos para essa outra etapa da vida, não é? E cabe a nós fazermos esse bom uso dessa capacidade para que a nossa vida, para que os nossos objetivos se cumpram no momento das escolhas que fizemos. Há pouco, a irmã Rosana citou um exemplo da semente e da flor. A paciência que nós temos que ter entre o germinar, né, até ela se transformar em flor. É mais ou menos isso. A semente nasce tem todo o potencial ali, guardadinho. Está em nós, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa maneira de seguir, de viver essa vida para transformá-la, esperar ela se transformar numa flor. E essa é a nossa vida. As situações que eu trago hoje para vocês, eu busquei em vários livros, porque eu sempre digo, né, o espírita é um grande estudioso. As coisas não caem do céu. Graças a Deus, o espiritismo é rico em literatura sobre o assunto. Então é tão bom, né, a gente poder ter certeza das coisas que a gente faz. E eu busquei no livro Família, de Chico Xavier, no livro dos Espíritos, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Em Tempo de Colheita e no livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. No livro dos Espíritos, da questão 71 a 75, fala sobre este assunto, a inteligência do homem. E resumidamente, para que a gente não fique detalhe por detalhe, Kardec fez uma síntese disso tudo que muito, muito oportuna e cabe aqui para a gente. A inteligência é uma faculdade especial própria de algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, como o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como a possibilidade de se relacionar com os meios exteriores e de prover as suas necessidades. Ou seja, a capacidade ela vem com a gente, ela está dentro de nós. Está em nós, em aproveitarmos esta oportunidade e estendê-la. Tem uma situação, eu faço assim várias anotações e venho buscando aqui para fazer. Eu sou professora e professor adora papel e adora caneta, né? E a gente faz mil anotações. Eu anotei algo assim que eu achei muito importante, é uma afirmação. A inteligência autêntica, ela é autêntica. O homem livre não precisa
dominar outras criaturas. Isso porque a liberdade inteligente é um sentimento oposto ao desejo de mando. Os que não sabem usar a inteligência, os dominadores, são aqueles que não conseguem sentir-se valorizados em relação às pessoas, a não ser quando estão dominando os outros. Quem é livre e conhece a sua inteligência, a sua capacidade, realmente não pretende ser mestre de ninguém. Descobriu que não é tão pequeno quanto algum dia pensou, nem tão admirável quanto gostaria de ser. Simplesmente resgatou a ideia de que é a principal autoridade em seu mundo íntimo e não no mundo dos outros. A sementinha cheia de potencial. Quando ela descobriu que ela poderia abrir e seguir um certo tempo e se transformar numa flor, ela fez isso. O ser inteligente faz sua caminhada evolucional, sabendo que a própria existência depende exclusivamente de sua autocompreensão. Ele entendeu que na cidade da vida, quando pensamos estar subindo a rua da felicidade, às vezes podemos estar descendo a ladeira da decepção. Quem vive num baixo nível de consciência de sua capacidade, de sua inteligência, tem uma visão primária e muito acanhada das pessoas, dos atos e dos acontecimentos. O discernimento ou a opinião que fazem sobre as coisas é estreita e rudimentar. Há um ditado que diz: a verdade é uma tocha que brilha nas trevas, mas não as extingue. Esse ditado leva a entender que diferentes pessoas, no mesmo ambiente, podem perceber o mesmo fato de maneiras diferentes e até mesmo antagônicas. A aurora boreal extasia com seu espetáculo fascinante e encantador, mas para alguns é um mero fenômeno que passa despercebido, sem valor algum. A brisa do mar é sempre aromática e revigorante, mas para determinados indivíduos é simplesmente vento inoportuno e incômodo que despenteia os cabelos. Cada um vê a criação e as criaturas exatamente como vê a si mesmo. Se eu estou bem, se eu me conheço, se eu me entendo, eu entendo o que está fora de mim. Quando você tiver consciência de sua inteligência, sua capacidade de perceber a grandeza divina, notará com facilidade em todos os acontecimentos um roteiro ou um ensinamento de vida. Ficar atento a tudo que acontece, aos fatos interiores e exteriores, pode conduzi-lo a um autêntico caminho de realização, fazendo com que você encontre uma luz interna, uma chama orientadora. O homem inteligente vive sob a luz divina, não menospreza as opiniões e os sentimentos dos seus, nem exige obediência de quem ama, respeita a individualidade de cada um e orienta seus queridos com compreensão, sem usar mãos imperiosas. Quem tem olhos sensíveis e lúcidos enxerga nas ações humanas, mesmo que não pareçam, mesmo que pareçam alguns valores positivos. Identificam seus erros, oportunidades de crescimento. Ao contrário,
Aqueles que possuem os olhos turvos pela falta de inteligência e excesso de ignorância, veem de acordo com o que eles realmente são em seu interior. Como veria o Cristo essas circunstâncias? Como será que o Cristo nos vê? É uma indagação sempre oportuna e conveniente em todas as situações. Entretanto, não devemos cair em uma angelitude ingênua, vivendo em um paraíso antecipado, crescendo facilmente em tudo que é dito ou mostrado pelos intérpretes intransigentes da vida cristã. Os objetivos exteriores nos estimulam a ação de formular ideias ou ativar o raciocínio, mas o que se percebe não se encontra nos objetivos, e sim na mente de quem os interpreta. A qualidade da percepção não se acha nas coisas que vemos, mas proporcionalmente no desenvolvimento espiritual do indivíduo que examina. Nossa forma de aplicarmos nossa inteligência é uma riqueza que não se vende, nem se compra, mas se conquista. A falta dela é a verdadeira sepultura do discernimento do homem. Seja acessível. Lembre-se de que o direito de cada um consiste nas relações adotadas conforme a sua vontade, podendo ou não coexistir com arbítrio dos demais. Este é o fundamento da lei da liberdade exercida com inteligência. E qual é a missão? Somos seres inteligentes, homens inteligentes. E qual é a nossa missão na Terra? Não sejas arrogante do que sabes, pois este saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência deste globo, não tens nenhum direito de envaidecer-te com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste num meio em que pudesses desenvolver a tua inteligência, é que Ele quer que a uses para o bem de todos. É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos um instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Se nós somos esses seres, esses homens inteligentes que Jesus nos fez, que Cristo nos proporcionou ser, nós temos obrigações para com essa inteligência. Nós precisamos saber usá-los. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele. A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu trabalhador não lhe mostra que ele deve cavar. O que diria se esse trabalho, em lugar de trabalhar, esse trabalhador, em lugar de trabalhar, levantasse a enxada para bater em seu patrão? Onde é que está a capacidade de inteligência? Como é que ele descobre que a enxada é para carpir, capinar, e não para agredir? Diris que é algo horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo àquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre irmãos? Não levanta contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Como é que ele sabe que ele não deve levantar essa enxada contra o seu patrão? É inteligência. Tem direito ao salário prometido ou merece o contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, se o fizeres. Não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações,
até que se tenha curvado diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados usassem-na, visando a Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humildade seria mais fácil. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que um dia lhe deu. Eu encontrei em Ferdinand, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862, escrito há 161 anos atrás. E vocês viram que eu repito bastante a palavra inteligência, né? Essa é a proposta do dia. Mas somos inteligentes, percebemos que tudo isso existe em todas as situações. Aptidão, habilitação e uso da inteligência. Essas três palavras dão vida à capacidade do espírito para executar essa ou aquela tarefa no plano evolutivo em que se vê situado. Por isso mesmo, estas capacidades bem aplicadas dão acesso ao homem a níveis mais altos, de conformidade com a lei divina que retribui a cada um segundo as obras que realiza. A Terra é vasto campo de oportunidades ao desenvolvimento de nossos recursos potenciais. Com o fim de aperfeiçoá-los, distribui a bondade eterna às habilitações humanas, de acordo com as nossas petições e desejos. Eu tenho exatamente a quantidade de tudo aquilo que eu preciso para ser bom, para ser um ser do bem. Está em mim aplicar isso. Está em mim buscar e aproveitar as oportunidades que surgem ao meu redor para aplicá-las. Entretanto, não bastará obtê-las para que a alma se honorificar-se, glorifique, seja vitoriosa, com o triunfo indispensável nesse ou naquele círculo de ação. Deus concede os títulos, cabendo ao homem o justo dever de usá-los e enobrecê-los. Aqui vemos um médico dignamente formado para o sacerdócio da cura. No entanto, se ele, com o diploma na mão, não suporta os enfermos e não aguenta a dor do próximo, ele nunca será um grande médico. Um outro exemplo é o de professor, devidamente preparado à frente do magistério, mas se lhes falta amor para com os seus alunos, em vão terá recolhido as bênçãos da cultura, será só um simples trabalhador. Nós, professores, apesar da honra que se tem de ser um trabalhador, mas a gente gosta de ser chamado de professor. Por quê? Porque a gente não se prepara para ser só um trabalhador. A gente se prepara para ser um professor. E isso acontece em qualquer profissão. Todos somos trabalhadores, mas todos nós escolhemos algo em especial para fazer, ou a vida nos proporcionou, né? Às vezes lá, desde pequenos, a gente tem, né, uma indução a determinados caminhos e aí a gente vai porque é melhor, passa a ter um salário mais cedo, a região propicia, né? E a gente vai indo, mas sempre vai ficar aquela vontade de ter podido tentar
exercer aquela profissão dos sonhos, né? Mas a vida é cheia de voltas. E nós vamos e voltamos e vamos numa dessa, vamos exercer a profissão que sonhamos, né? Em toda parte vemos operários convocados ao trabalho, desprezando a oficina que os acolheu. Mães que abandonam seus lares, hostilizando a nobre missão que os céus lhes conferiu. Vocês viram o som? Pais que desertam do lar, fugindo deliberadamente ao apostolado afetivo, que lhes poderia preparar no presente o futuro iluminado do amor. É fácil perceber, somos depositários felizes de preciosas habilitações na terra, que muitas vezes menosprezamos em prejuízo próprio, esquecendo que todos possuímos aptidões para concretizar o melhor em nosso próprio caminho. Se já podes compreender a verdade, aproveite os títulos que te foram emprestados pelo Senhor na pauta das convenções terrestres, na certeza de que com eles detens contigo as mais amplas oportunidades de servir aos semelhantes e crescer para Deus. Recorda que a enxada mais rica é simples candidata à ferrugem, quando não atende à habilitação a que se destina, e fazendo da própria vida o teu instrumento de trabalho e de estudo, sem que percebas o mundo conferir-te-á outros talentos e outros valores, armando-te de novos recursos para a conquista das novas e mais belas experiências. Isso foi dito por Emmanuel. Isto é o que faz o homem inteligente. Esta é a sua missão. A vida não é uma corrida, mas sim uma viagem que deve ser desfrutada a cada passo. Lembre-se, ontem é história, amanhã é mistério, hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. Conjuguem esse verbo. Este é o nosso presente. Viva o presente com muita harmonia, com muita energia e com muita inteligência. Eu sempre comento com as pessoas quando eu aqui chego que, como professora, eu fui uma contadora de histórias. Eu tinha por formação. E eu sempre contava parábolas e histórias para os meus alunos. Era uma maneira que eu tinha de dar uma aula diferente e fazer com que os alunos entendessem o que eu queria dizer a eles. E eu sabia que Jesus fazia isso também, né? Mas nunca quis me comparar a ele, né? Mas professor é professor, né? A gente tenta. E tem uma história que eu acho que fecha bem com o assunto que nós conversamos hoje. João Leite com bolacha. Alguém já ouviu essa história? João Leite com bolacha. Não é uma parábola, é uma história. Uma história que a gente conta para os alunos quando a gente quer que eles recebam algum recado de maneira diferente. E eu acho que é oportuno conversar sobre isso. Havia um jovem, um rapaz, que ao chegar mais ou menos aos 30 anos, ele se deu por conta que ele passou esses 30 anos trabalhando, cuidando da mãe idosa e enferma, sendo um bom funcionário num escritório, numa empresa de contabilidades. Mas ele tinha um sonho, que era fazer um cruzeiro, viajar, né? Pegar a orla e seguir. E ele, a vida inteira, ele ficou guardando, né, o que lhe era possível, até que quando ele chegou mais ou menos aos 30 anos, a mãe partiu
e ele finalmente resolveu fazer esse cruzeiro. Ele, por muitos anos, ele folheava aqueles panfletos, né, de empresas de turismo, sonhando que estava dentro daquele navio gigante e curtindo as maravilhas da vida. Aí ele consultou, né, uma empresa e viu que teria dinheiro para comprar essa passagem, mas também era só o que ele tinha. Ele comprou a passagem e ficou praticamente sem dinheiro. Chegou o dia de viajar, ele foi. Antes de viajar, ele, observando os folhetins ali, a propaganda, os panfletos, ele observou que no navio que ele iria fazer o passeio de 10 dias, tinha 5 restaurantes internacionais, um melhor do que o outro. Ele disse: meu Deus! Aí entrou um pouco da falta de inteligência. Eu só tive dinheiro para passagem, eu só tenho para passagem, o que eu vou fazer? Contou os centavos que ainda tinha, né, os poucos tostões que tinha, e comprou várias caixas de leite e vários pacotes de bolacha. E pôs na mala e foi viajar. O aposento que ficou para ele ficou muito perto de um dos restaurantes, assim. O que ele pensou? Eu vou me entrosar, vou me envolver com todas as pessoas, vou rir, vou dançar, vou brincar, vou aproveitar meu passeio, mas quando chegar na hora de comer, eu me recolho, vou para minha cabine e como bolacha com leite. É o que ele podia guardar por aqueles 10 dias lá com ele. Mas o que ele fazia também? Ele entrava no restaurante, olhava, caminhava, né? Saía, sumia, depois aparecia lá na piscina, em outro lugar, alimentado. E assim ele foi, passava num, passava no outro, mas aquele próximo à cabine dele, ele ia todos os dias. Chegou o 9º dia da viagem, ele já não aguentava mais comer leite com bolacha. E aqui conta que é bolacha mesmo, não era biscoito. Cada região tem o seu costume, né? Para uma região é bolacha, para outra é biscoito. Aí quando ele, no último dia, era o tal do evento com o comandante, no jantar, né? No 9º dia. Aí ele foi dar uma olhada lá no restaurante vizinho de quarto e ficou enlouquecido. Cascata de camarões, polvo, lagosta, siri, coisas que ele nunca tinha comido na vida. Ele disse: meu Deus do céu. Mas eu me propus a isso, não tem jeito. Quando ele ia saindo, o chefe de cozinha chamou: senhor, por favor, eu quero lhe falar. Ele parou, olhou: pois não? Ele disse: eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu sou o chefe de cozinha deste restaurante, sou responsável por tudo que está aqui. E eu estou triste, estou preocupado, porque o senhor entra todos os dias no nosso restaurante, olha tudo e vai embora. O senhor tem alguma intolerância? Tem algo que o senhor iria preferir além do que está aqui? Tem algo que eu possa fazer para conquistar a sua presença no restaurante, né? Eu sou o chefe aqui, para mim seria uma honra que o senhor jantasse hoje aqui no nosso restaurante. Aí ele olhou para o rapaz tão bem vestido, tão sincero, tão jovem. Ele disse: eu não posso mentir para ele. Aí ele disse: eu vou te contar, eu não tenho dinheiro para comer nesse restaurante. Faz 9 dias que eu estou comendo bolacha e bebendo leite para passar minha fome. Aí ele disse: mas senhor, o senhor alguma vez já fez um cruzeiro? Ele disse: não, é a primeira vez. O senhor não olhou nos panfletos que tudo que o senhor gastar aqui dentro está incluso na passagem, no passaporte ali? De verdade, eu estou imaginando a reação dele, né? Meu Deus, que falta de inteligência, não é? Tadinho. Aí ele disse: eu não acredito. Ele disse: sim, tudo, em qualquer
setor. Há alguma restrição para algumas bebidas, né? Depende ali de alguns detalhes na sua passagem. Mas no mais, o básico e o delicioso, principalmente hoje, que é a festa com o comandante, o jantar do comandante, o senhor é convidado, como todos são. Bom, passou o jantar, no outro dia terminou a viagem, todos desceram alegremente, felizes com as suas malas, né? Em direção à sua casa, e desceu um jovem de 30 anos em uma maca, passando mal, porque ele comeu tudo o que ele não tinha comido durante 9 dias. Ele comeu de uma vez só, passou mal e foi levado para o hospital. Então, o que a gente guarda disso? Né? Ele conseguiu conquistar um sonho, né? Fazer um cruzeiro. Nossa, quem não gostaria de fazer, né? Eu não fiz ainda não deu, mas vai dar. Daqui a pouco eu vou fazer um cruzeiro, quem sabe. Mas eu não fui inteligente o suficiente para realmente buscar esse sonho por completo. Né? E aí ele passou alguns dias no hospital, né? Convalescendo, porque ele comeu camarão, polvo, siri, lagosta, tudo de uma vez só, numa noite só, que ele não comeu por 10 dias. Isso é fazer o bom uso da inteligência, numa história muito simples, que ajuda a lembrar. Daqui a pouco você chega em casa e conta essa história. E a gente resolve, às vezes, fazer num dia coisas que nós tivemos oportunidade a vida inteira e a gente só descobre no último dia para fazer. E eu passei, uma das primeiras atividades que eu vim conversar com vocês foi sobre prece. E eu não sei se marquei de alguma forma a vida de vocês, mas a mim marcou muito aquele estudo, que eu aprendi que a gente faz prece de várias maneiras, né? Que a gente faz prece cantando, que a gente faz prece dançando, que a gente faz prece tratando bem um filho, orientando bem um filho, vivendo feliz em casa, sendo caridoso, sendo bom, estendendo a mão. E eu escolhi uma música só para encerrar a nossa atividade de hoje, que é uma prece. Eu gostaria que os senhores fechassem os olhos, escutassem a letra dessa música e recebessem com um carinho de uma prece. Tá? E que quem quiser cantar, souber cantar, fique à vontade. Conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo. Enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma,
pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu onde tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma. Pra sua alma. E por entender sempre a força de uma prece, concluímos este momento com o coração cheio de gratidão e pedindo a Deus que não nos deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pedimos coragem para enfrentá-los. Que não nos deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencer. Que não nos deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a nossa própria força. Não nos deixe suplicar com temor aflito para sermos salvos, mas para termos paciência para merecer a liberdade. Não nos permita sermos covardes, sentindo sua clemência apenas no nosso êxito, mas nos deixe sentir a força de sua mão amiga quando caímos. Sejamos sempre na luz do Senhor. E que assim seja. Assim seja.